Boa, galera, compartilhar aqui com vocês a minha primeira experiência com o Daime, que já faz 2 anos, mas foi uma experiência extremamente marcante e que foi me falado que seria de extrema importância que eu compartilhasse essa experiência do que aconteceu, porque ela traz um ensino de como extrair um ensino dessa força, que não exclui nem um pouco de todas as formas que dá para se aproveitar essa medicina, mas tem algo exclusivamente aí para quem tem essa curiosidade. Eu vou começar alguns anos antes de ter tomado a primeira vez a ayahuasca, que é quando eu comecei a aprender a fazer canalizações. Logo no início, quando houve a primeira canalização, realmente eu não sabia distinguir tão bem o que estava acontecendo. Chegou algumas imagens, alguns símbolos que eram para mim possíveis tatuagens. Depois de um tempo isso veio se desdobrando o que realmente era. Então, uma das coisas muito marcantes era uma cruz que aparecia na testa, nas têmporas, e uma frase escrito Veritas Vitae, que daqui a pouco a gente vai entender o que é essa frase. E eu procurei aprender mais a meditar e sabia que eu queria romper o véu, né? Ter um contato direto com o plano espiritual para quebrar essa sensação de que a gente está separado do espírito. Eu não conhecia o que o Daime era capaz de fazer, né? Eu estava em busca de romper esse véu e também de ficar com essa sensação de que Deus está próximo, como é, né? Eu convia muitos conteúdos do Hélio Couto, ele falando da centelha divina, e eu fazia muito aquela meditação da centelha divina, do eu sou. E aí eu, nessa busca de tentar aí romper esse véu, já estava começando a conversar com os meus mentores. O meu mentor vem e fala assim para mim: ó, você precisa tomar ayahuasca, você precisa ver alguma coisa que eu não consigo te mostrar sem ayahuasca, você precisa tomar para você poder ver. Tá bom, né? Você já fala, eu já vejo o que tem que acontecer agora, que eu não dou conta de ver sem, mas vamos lá. Tentei de todas as formas tomar ayahuasca no Paraná, que eu ia lá trabalhar com hipnose, e sempre faltava uma coisa aqui ou ali, não dava. Até que eu desisti de tomar lá, falei com uma amiga, uma conhecida minha aqui, que é terapeuta aqui em Dourados, e ela me falou do padrinho que servia aqui, né? Serve Daime, falar com ele que no Daime ia tomar ayahuasca e só fazer uma entrevista e ir lá. Resumindo a conversa, eu cheguei, fiz a entrevista, fui para tomar Daime a primeira vez, tudo deu maravilhosamente certo. Primeiro trabalho foi um trabalho de cura. E eu tomei o primeiro despacho e fui convicto: rapaz, eu vou sair do corpo hoje. Mas eu tava quase saindo sem nada, agora eu vou tomar Daime, eu vou pra lua, rapaz. Eu vou conversar com o meu mentor, eu vou resolver essa prosa toda. E é hoje. Acabou essa busca. E eu tomei o primeiro despacho, tentava sair do corpo de todas as formas. E não dava, não dava pra sair do corpo, não acontecia. Quase saía. Eu tinha a sensação de, tipo assim, tá preso pela cintura. Teve um momento ali que uma voz me falou, carinhosamente, com muito carinho, veio na minha frente, assim, eu não reconhecia, falou: você não veio aqui pra isso. E eu dentro de mim, cara, eu tenho certeza, eu vim aqui pra romper esse véu, sair do corpo e entrar em contato com a espiritualidade. Eu sei bem do que eu vim fazer aqui. E a voz: não, você não veio aqui pra isso. Depois ela falava de novo, né? Fui aproveitando da melhor forma aquela força. Não aconteceu o que eu esperava, não vi nada de muito novo, já estava até meio assim de tomar o segundo despacho. Meu mentor veio carinhosamente, falou comigo de novo: faz aquilo que você fazia em casa. Foi ele depois do segundo despacho, né? Fui tomar o segundo despacho e ele: ó, volta lá, você senta na centelha divina lá, faz igual você faz em casa. Senta para meditar na centelha divina. Tomei o segundo despacho,
Não sei por que sentei em outra cadeira, isso nem acontece. Sentei em outro lugar, de frente pro cruzeiro. Subi. Quando a força começou a vir, eu fiz como meu mentor pediu para fazer, como eu fazia em casa. Acendi a centelha divina, vamos dizer assim, e fiquei ali naquela força. Algo sussurrou para mim assim: olha, você não se apega a nada, não toma nada para si, não tenta identificar nada, você só mantém essa força que você entrou e observa. Não tenta dar nome, não usa sua mente racional, não tenta controlar, você só vai deixando as coisas sendo mostradas e mantém esse contato. Porque eu entendi assim, se eu desfazesse aquela força ali, eu voltava. Ou se eu usava a mente de pergunta, resposta, identificação, que é a mente racional, a mente desse plano, eu voltava para esse plano por simples sintonia, compreende? Então, centelha divina ligou, abriu uma manta, umas mandalas, com a miração que é comum, só que dava para entender que aquilo ali era um plano, era um reino composto por aquelas mandalas, como se aquelas mandalas fossem a tradução que o meu cérebro conseguia fazer daquele plano. Ali mostravam algumas coisas e tal, e eu percebia que também que tinha algumas coisas que eu tinha que tomar cuidado, que senão minha atenção ia ali e acabava a minha jornada, entende? Continuei a intenção, aquilo ali abriu, rompeu para outro patamar, outro plano com outras mandalas que formavam outros seres. Continuou e vale romper. E aí vinha alguém, jogava um azeite ali que trazia um ensino, mostrava alguma coisa, e eu, pô, legal, mas é minha jornada, bola pra frente, vamos que vamos. Até que rompeu aí, eu tenho a impressão, eu chutaria até que é 7 planos, isso é bem presumível, né, porque é coisa que a gente já escutou. Mas é essa sensação mesmo, que rompeu vários planos, cada plano um tipo de mandala e um tipo de reino, até que acabou toda qualquer construção de toda qualquer coisa. Tava basicamente a minha consciência, sem nenhuma forma de identificação, sem precisar de mente, de tagarelice, de corpo, de nada para se identificar. Eu só sabia que eu sabia que eu era aquela consciência ali, sabia o que estava acontecendo. Um estado de onisciência parcial, assim, traduzindo, sobre aquele momento eu sabia plenamente o que estava acontecendo. Tudo ao meu redor. E ao meu redor era só eu e Deus. Era a minha consciência, a consciência do Criador. Ali ele curou algumas coisas, ele me falou algumas coisas que eu era muito curioso antes de ter chegado nesse trabalho. Sobre criação, sobre propósito e tal. Sempre fui um cara muito curioso, desde pequeno. Mesmo crescendo em berço evangélico, sempre tive a curiosidade sobre toda a estratosfera espiritual aí que existe. Dali eu fui descendo, foi voltando, e caí meio sem entender nada, assim, eu tava completamente fora do corpo, realmente, como eu achei que ia sair, né? Só que eu não saí da forma que eu queria, né? Foi muito melhor. Quando eu caí, eu vi aquele cruzeiro que eu não sabia identificar lá no início da canalização, lá no começo, que agora, recentemente, eu sei porque é aqui, o batismo do Daime. Agora vamos para a frase Veritas Vitae. Nessa frase eu vou explicá-la mais para frente. Aí que tá a parada. Quando eu voltei, eu entendi que pela centelha divina a gente acessa o Criador por um simples princípio de correspondência. Aquilo que vibra atrai vibração igual, né? Você se sintoniza numa frequência, você traz aquela frequência igual. Tem até uma coisa aí que acontece com telepatia.
a nível humano que explica isso que eu descobri depois, que é o seguinte: quando eu penso numa pessoa e eu tenho um sentimento por ela, e ela pensa em mim e tem um sentimento por mim, correlaciona a uma troca de informação. Isso é uma coisa que acontece em âmbito humano. E o que eu percebi que nessa primeira experiência com o Daime, o que aconteceu é que eu fui me intencionando na centelha divina. Ela foi se expandindo, como ela vem do Criador, ela é o Criador, a gente só se esqueceu disso. Eu voltei lá pro colo do Criador, através da centelha. E quando eu caio de volta, a mesma voz que me falava assim: você não veio aqui para isso, ela vem mansamente e fala assim: você veio para se lembrar. E foi muito maravilhoso o seguinte: era realmente o que eu queria, e eu não se dava conta. O que eu queria era me lembrar de como é ser a nossa consciência, de como é o reino dos céus, ou dê o nome que quiser, isso na verdade não tem explicação, mas é ter esse breve momento onde você e Deus é uma coisa só. E a porta para isso, eu estou compartilhando a experiência que eu tive, é a centelha divina e um copo de Daime. É claro que o Daime vai trabalhar de formas maravilhosas, com ou sem intenção, não é isso que eu estou trazendo, mas eu estou compartilhando com vocês uma experiência que eu tive, que eu fui bem preparado para ter, pelo que eu percebi, mesmo sem saber. Porque, tipo, a questão da meditação da centelha divina é uma coisa que meu mentor falou: faça. E aí, vai pro Daime que eu quero te mostrar uma coisa. Chega lá, faz isso. E depois foi pedido para compartilhar, então eu tenho a impressão muito forte que isso sim é um processo de cura muito bom, muito grandioso. E principalmente para você que tem essa curiosidade de se lembrar de como era o espírito, de como é seu espírito, de como é o reino da consciência, esse reino antes de vir para cá. Eu não falo antes de encarnar num corpo não, tá? Eu falo uma coisa fora de toda essa construção que foi emanada, entende? Antes de tudo existir, digamos assim, é se lembrar disso. E eu tive a oportunidade de me lembrar disso fazendo esse processo. Dentro do Daime, conectado com a centelha divina, o mestre vai levando ali, você só precisa ter concentração e não se apegar a nada, não deixar nada te derrubar na jornada, porque vai aparecendo algumas coisas ali para te chamar a atenção. É só você manter a intenção e vai pro colo do Papai Criador receber essa memória de volta de como a gente é em espírito. E uma outra hora eu vou estar falando aí o que é o Veritas Vitae, que é também aí uma experiência única e você precisa bem elaboradinho para estar explicando isso para vocês, o que é o Veritas Vitae, que foi trazido aí 4, 5 anos atrás e eu vim entender muito perto o que isso queria dizer para mim e para nós, né? Para nós. É uma coisa que é para estar sendo compartilhada aí.